nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe essa homilia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa sexta-feira, nós encontramos com o Evangelho, nos deparamos com o Evangelho, onde Jesus ele vai ao monte e chama quem ele quer. E eles vão até ele. Jesus designa 12 para que ficassem com ele e enviá-los assim a pregar o Evangelho. É bonito escutar isso. Jesus, ele chama os que ele quer. E chamou os que ele quis. Do coração de Jesus brota um chamado. Do coração de Jesus vem um desejo, um querer, uma vontade. E ali então ele chama aqueles que ele quer, aqueles que ele deseja. Geralmente, depois de um momento de oração, de intimidade com o Pai, estando no monte, estando na intimidade com Deus, ele chama, ele escolhe, e ele chamou 12. Vocês viram que até mesmo Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Nós não conhecemos todos os critérios de Deus. Por que Jesus chamou Simão, Tiago, Bartolomeu, Filipe, Tadeu, enfim? Por que Jesus chamou Judas, se ele o trairia? Porque Jesus, ele quer a nossa adesão. É verdade que Deus, ele continua chamando, é verdade que Deus continua a chamar, Jesus ele continua através de muitos instrumentos, talvez através dessa homilia, chamando você a segui-lo. Mas aqui depende da nossa adesão. Aqui depende do nosso sim. Aqui depende do nosso querer. Deus chama, mas eu preciso responder. Deus chama, mas eu preciso aceitar, e aceitar com alegria, aceitar com prazer, aceitar com felicidade e fazer com prazer, com alegria, a santa vontade de Deus na nossa vida. Convido você a viver essa experiência, se entregar de maneira tão completa, tão plena, tão total nas mãos de Deus e fazer tudo aquilo que Deus quer. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos que foram fiéis, vocês podem ter certeza, eles foram retribuídos com a vida eterna. Apenas Judas, o filho da perdição, apenas ele que se perdeu. Não porque Deus quis, Deus o chamou, Deus o amou, mas ele não se deixou amar. Ele não correspondeu àquilo que Deus esperava dele e por isso ele se perdeu. A perdição de Judas não revela uma fraqueza de Deus. Escute isso. A perdição de Judas revela a fraqueza do coração duro
petrificado do próprio ser humano. É o homem que precisa mudar, não é Deus que precisa mudar. Somos nós que precisamos de mudança interior para podermos cada dia mais colocar em prática e viver tudo que é da vontade de Deus em nossas vidas. Deus te chama, diga sim ao que Deus querer e desejar para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.